Olá, vamos mergulhar hoje numa ideia bem antiga, mas muito poderosa. E se a matemática não for só uma ferramenta que a gente inventou, mas a própria linguagem secreta que descreve a estrutura da realidade? Havia um tempo em que números não eram ferramentas, eram portais. Essa frase forte é o ponto de partida da nossa análise e já nos convida a enxergar os números de um jeito completamente diferente, não como algo que se usa, mas como algo que se atravessa para conseguir entender o universo. As civilizações antigas pareciam entender algo muito profundo sobre essa conexão, sabe? Algo que, talvez, a gente tenha esquecido com o tempo. Então, a pergunta que vai nos guiar é: que conhecimento era esse que se perdeu? A primeira ideia que a gente precisa explorar é essa: números como portais. Para os povos antigos, o cosmos não era um caos. Pelo contrário, eles viam uma ordem divina em tudo. E os números? Bem, os números eram a chave para decifrar essa harmonia. Então, quem foram os primeiros a tentar registrar essa linguagem cósmica de forma sistemática? Foram os babilônios. De várias maneiras, eles foram os primeiros escribas do universo. Olhando para o céu, eles desenvolveram um sistema sexagesimal, que é de base 60. Com ele, conseguiam medir os ciclos dos planetas, prever eclipses com uma precisão impressionante para a época. E para eles, o número 60 não era aleatório, não. Ele representava um equilíbrio cósmico perfeito. E o mais fascinante disso tudo é que essa visão antiga ainda estrutura o nosso mundo hoje. A forma como medimos o tempo e o espaço, 60 segundos em um minuto, 360 graus em um círculo, nada disso é coincidência. É um legado direto da busca deles por essa harmonia cósmica. Agora, vamos viajar para o Antigo Egito. A Grande Pirâmide de Gizé, ela não é só um monumento, é um verdadeiro enigma. Uma obra-prima de conhecimento matemático e astronômico gravado em pedra. E aqui vem o primeiro segredo. Se a gente dividir o perímetro da base da pirâmide pela altura dela, o resultado é um valor incrivelmente próximo de 2π, aquela relação fundamental de um círculo com seu raio. Uma constante que só seria formalizada milênios depois. Impressionante, né? E não para por aí não. As proporções entre os lados e os ângulos da pirâmide revelam outra constante, a proporção áurea, ou φ. Um padrão que a gente vê se repetindo na natureza o tempo todo, quase como um código universal. Avançando um pouco no tempo, a gente chega na Grécia Antiga. Aqui, Pitágoras e seus seguidores deram um salto filosófico gigantesco, transformando a matemática de uma simples ferramenta de medição em uma verdade fundamental. Para os pitagóricos, a matemática não só descrevia o mundo, ela criava o mundo. Eles acreditavam que os números eram mais reais que o próprio mundo físico e que a nossa realidade era só um reflexo, meio imperfeito, de fórmulas matemáticas invisíveis. Isso nos leva direto para o conceito de geometria sagrada. A ideia de que aqueles padrões que se repetem na natureza, espirais, triângulos, círculos, eram como uma caligrafia cósmica, a assinatura de um criador impressa em tudo que existe. O Partenon é um exemplo perfeito, bem concreto dessa filosofia. As proporções dele não eram só para ser bonito, para estética. Era uma forma de reverência, de embutir a harmonia matemática na própria pedra. A arquitetura se tornava literalmente uma oração. Dando um salto para o Renascimento, um período em que todo esse conhecimento antigo foi redescoberto e explorado por mentes brilhantes, como a de Leonardo da Vinci, que via esses códigos em todo lugar. Os pensadores do Renascimento chamavam o φ de divina proporção. Eles tinham a convicção de que era a medida fundamental da própria criação, porque ela aparecia, sem parar, em formas consideradas belas e naturais. E a lista de exemplos é realmente impressionante. A proporção áurea é encontrada nas conchas do Náutilo, na trajetória de tempestades, no formato da galáxia de Andrômeda, na disposição de folhas e pétalas e até na anatomia humana. É como se a própria vida escolhesse essa proporção para crescer e se organizar. E bem ligada à proporção áurea, eles redescobriram a sequência de Fibonacci. Nessa progressão bem simples, onde cada número é a soma dos dois anteriores, eles viram a descrição matemática perfeita do ritmo do crescimento orgânico. Então, o ponto principal é este. O que os antigos viam como uma espécie de respiração divina, hoje a gente chama de matemática da natureza. São duas linguagens diferentes para descrever a mesma observação profunda, de que o universo segue padrões.
E toda essa evidência que a gente acumulou, desde as civilizações antigas até os cientistas modernos, nos leva à grande questão filosófica, a pergunta final sobre a natureza da matemática. Afinal, a matemática foi inventada pela mente humana ou ela foi descoberta como uma lei fundamental da natureza que sempre esteve lá, o tempo todo, só esperando para ser lida? E é aí que mora o paradoxo. Pensa bem, se a matemática foi inventada, por que o universo inteiro obedece às nossas regras? Mas se ela foi descoberta, isso significa que o cosmos já estava escrito antes mesmo da gente existir e nós somos apenas seus tradutores. O fato de que os mesmos códigos foram encontrados em culturas separadas por oceanos e por milênios, isso sugere uma resposta. Talvez eles não tenham sido criados, mas identificados. A matemática seria então um espelho através do qual a humanidade revela o DNA da própria realidade. E isso nos deixa com um pensamento final muito poderoso. Um sussurro que ecoa através das pirâmides, dos templos, das equações, atravessando o tempo. Tudo foi desenhado. Pensa só nessa frase, o universo tem uma gramática e essa gramática é numérica. Isso aqui é o coração de tudo que a gente vai conversar. E não, isso não é só uma metáfora poética, não. Para pensadores como Kepler, como Galileu, isso era literalmente a chave para entender a própria realidade. Tá, vamos mergulhar a fundo nisso. E se essa ideia toda for mais do que só filosofia? E se a ciência de hoje em dia, talvez até sem perceber, estivesse encontrando as provas de que os antigos lá atrás estavam no caminho certo? Essa é a pergunta que vai guiar a nossa jornada. Então vamos lá. Seção 1. O código secreto. Para começar, a gente precisa explorar um conceito central, a ideia do livro da natureza. É a convicção de que o cosmos não é um caos aleatório, mas sim um texto, sabe? Um texto esperando para ser lido. E o mais interessante é que essa visão não era mística, era quase um método científico da época. Para esses caras, os padrões que se repetiam na natureza, isso não era coincidência, eram mensagens. E a matemática era a única ferramenta que eles tinham para decifrar tudo isso. Agora, a seção 2, ecos antigos. Porque essa busca por um código matemático, ela não começou ali na Renascença, não. Na verdade, é uma jornada humana, universal, que ecoa através de milênios e de continentes. E essa busca apareceu de várias formas, olha só. Na Babilônia, eles viam mensagens divinas nas estrelas. No Egito, usavam a geometria sagrada. Os gregos, eles descobriram a matemática na música. A Índia calculava ciclos planetários com uma precisão que é absurda até hoje. E a Era de Ouro Islâmica nos deu a álgebra. São culturas separadas pelo tempo, pela geografia, mas todas unidas pela mesma conclusão. A matemática era o caminho para tocar o eterno. E isso aqui ilustra um momento crucial. Quando Pitágoras percebeu que a harmonia musical, algo que a gente sente, que arrepia, podia ser expressa por proporções numéricas, simples, elegantes, a ideia de um cosmos ordenado ganhou uma prova que dava para ouvir. A música virou literalmente matemática transformada em som. E essa busca não parava nos sons, ela ia também para as formas. O triângulo era estabilidade, o círculo, o infinito, o sagrado. A famosa proporção áurea aparecia tanto na arte quanto na natureza. O número 7 era a marca da perfeição, das notas musicais, as cores do arco-íris. E a espiral simbolizava a jornada da consciência. São símbolos que se repetem, com significados muito parecidos, em culturas que nunca nem se conheceram. Ok, agora, seção 3, matemática na matéria. Vamos dar um salto no tempo, porque a parte mais intrigante dessa história toda não está só no passado. Está em como a ciência moderna começou a encontrar evidências bem concretas para essas intuições tão antigas. É aqui que a conexão fica muito clara. O que antes era uma intuição sobre alinhar templos, hoje a gente chama de simetria quântica. Aquela harmonia musical dos gregos, ela ecoa na teoria das cordas. A geometria sagrada ressurge nos padrões fractais. É como se a intuição antiga e a descoberta moderna fossem dois caminhos bem diferentes, mas que chegam exatamente no mesmo lugar. Pensa, por exemplo, nos fractais. Se a gente olha para a linha de uma costa, para uma nuvem ou para os galhos de uma árvore, parece aleatório, né? Caótico. Mas aí vem a matemática fractal e revela que uma única equação, bem simples, repetida sem parar, é o que gera toda essa complexidade. De repente, o caos se revela uma ordem profunda e super elegante. E a teoria das cordas? Ela leva essa ideia a um nível cósmico. Ela propõe que tudo no universo, de partículas a forças, são só vibrações de cordas minúsculas.
e cada vibração é uma frequência matemática específica. O universo como uma grande sinfonia. A intuição do Pitágoras agora está no centro da física teórica mais avançada que existe. O físico Eugene Wigner chamou isso de a inexplicável eficácia da matemática. E esse é o grande mistério. Porque a matemática, que parece ser uma criação puramente da nossa mente, descreve o universo com uma precisão tão assustadora. É como se a realidade, de alguma forma, tivesse sido projetada para a gente conseguir entender ela através dos números. E isso nos leva à nossa conclusão. Seção 4. A testemunha imortal. O que acontece quando a gente junta as pontas da intuição antiga com a descoberta moderna? O que isso realmente nos diz sobre a natureza da realidade? Então, qual é o significado disso tudo? Por que essa mesma busca por padrões matemáticos atravessa toda a história da humanidade, desde as pirâmides até os aceleradores de partículas de hoje? E aqui, talvez esteja a chave. Os antigos, eles não estavam buscando magia nos números, eles buscavam sentido. Era uma tentativa racional de entender por que o mundo parecia tão organizado, tão afinado, por que ele obedecia a regras que simplesmente não deveriam existir por acaso. Pensa nisto. Impérios caem, línguas morrem, mitos são esquecidos. Mas a verdade de que os ângulos de um triângulo somam 180 graus, ou o valor de π, isso fica, permanece, é constante, universal, eterno. A matemática é a única testemunha imortal da história. E talvez essa seja a grande revelação. Que os antigos estavam certos no fim das contas. Que o sagrado, o eterno, a estrutura fundamental do cosmos, não está invisível, está em toda a parte, escondido, de uma forma elegante, dentro dos números, apenas esperando para ser lido.